Shalom pessoal, estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E no vídeo de hoje a gente vai aprender como dizer eu lembro em hebraico. Você conhece esse verbo, o verbo lembrar em hebraico? Sabe como dizer eu lembro? Ela lembra? Você lembra? Nós lembramos? Não sabe? Então no vídeo de hoje você vai aprender a como dizer eu lembro em hebraico. A primeira coisa que a gente vai fazer no nosso vídeo de hoje não vai ser conhecer já logo de cara o verbo, mas conhecer os chores, conhecer a família, o radical, a raiz deste verbo em hebraico. E eu aposto que depois que você vir as 3 letrinhas que formam esses chores, eu tenho certeza que você provavelmente vai lembrar do verbo lembrar em hebraico, porque é um termo muito conhecido, é um verbo bem comum. E é um verbo que é usado e que forma outras palavras, obviamente, mas que com certeza você já viu em algum lugar, já deve ter ouvido, com certeza você já viu. Então, a raiz, os chores, né, que são a base ali, que forma as palavras, é formada por essas 3 letrinhas aqui, ó. Zain, a, kaf e a, reis. Zain, kaf e a reis. Elas formam os chores, o radical, a raiz deste verbo, que nós já vamos ver como é que ele como é que se fala, como é que se escreve. Mas também forma outras palavras além do verbo, não só o verbo, que tem o seu significado ali parecido. Formam palavras que elas, no significado ali, na sua essência, elas têm uma relação de similaridade de significado. Elas vão para um mesmo direcionamento. Então, por exemplo, com essa mesma raiz aqui, além do verbo lembrar, a gente pode formar outras palavras. Uma delas, ela é usada para dizer, por exemplo, de um dia que lá em Israel, eles têm como um dia importante no calendário, que é um dia chamado Dia da Memória, Dia em Lembrança, uma coisa assim, traduzindo, tá falando, né, para o português. Onde eles relembram, né, tem ali um momento de respeito, de um dia de memória, com os soldados, né, que todos os soldados que lutaram por Israel, mas vieram a suas vidas ceifadas, mas lutando, né, soldados que estavam ali em batalha, acreditando e lutando por sua nação, caso de nação de Israel, mas que morreram lutando, né, e eles têm extremo respeito, extrema consideração, e por isso tem esse dia, que nós chamamos lá em hebraico, de Yom Hazikaron. Pode ver aqui que Yom, né, é dia, né, é uma outra palavra. Hazikaron, que é a palavra que nos interessa aqui. Então, você pode reparar que dentro da palavra, a gente tem as 3 letrinhas que a gente já viu. A Zain, a Kaf e a Reis. Elas ali com outros prefixos, sufixos e ali infixos, elas formaram uma palavra. Essa é apenas uma, né, das palavras que esses chores pode formar. Então você vê que aqui nessa palavra, que é dia da memória, dia do memorial, dia da lembrança, essa palavra já tem um significado que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Então, agora vamos ver o verbo, como que eu tô falando, né? Ver como é que essa raiz também ela entra e forma o verbo, é usada, aparece do mesmo jeito, só mudam ali os complementos que se coloca para formar uma nova palavra. Então, o nosso verbo para dizer eu lembro em hebraico, o verbo lembrar em hebraico, é este verbo aqui, liskor. Liskor. Então, você pode ver aqui que as mesmas 3 letras, né, do nosso shoresh, do nosso verbo de hoje, assim como lá na palavra zikaron, que é de memorial, lembrança, aparece aqui também no nosso verbo. Então, você vê que há uma similaridade de significados, obviamente, e é o mesmo shoresh. Então, esse é o verbo que está aqui no infinitivo, liskor, que a gente usa para dizer lembrar em hebraico. Podem haver sinônimos? Sim, podem haver sinônimos. Você pode ter sinônimos como qualquer outra palavra pode ter. Mas este aqui é o verbo principal, é o verbo que a gente mais vai ver, é o verbo que a gente vai usar para dizer de lembrar, o sentido de lembrar em hebraico. Então, como de costume, né, não podemos perder o nosso costume, vamos aprender como conjugar este verbo em hebraico. Vamos lá? Como modelinho que a gente já conhece, que vocês já conhecem aqui, já estão acostumados com a nossa prática aqui nos nossos vídeos do nosso canal,
Vamos começar pelo masculino singular. Para as 3 pessoas do masculino singular, nós vamos ter a conjugação zoher. Zoher. Veja que fica aqui com um sonzinho de R, mas aí você pode me perguntar assim, por que lá no infinitivo, essa letra aqui, a kaf, no meio do verbo, tem som de K, fica niskor. Mas aqui, dentro da conjugação, aqui tem som de R, então o kaf vira raf? Pois é, isso acontece com muitos verbos em hebraico. Quando tá no infinitivo, geralmente ele vai ter um sonzinho com o dagesh, né? Que é aquele pontinho que diferencia dele com o som de K e do som de R, tá? Então, o que acontece é que no infinitivo vai ter por exemplo, se for como nesse caso aqui, ele vai ter o som, vai ter o dagesh lá nas marcações, das sinalizações, indicando o som de K. Mas acontece que em muitos casos, quando passa para a conjugação, esse dagesh ele some. E por ele sumir, ele passa a ter som de R, que é o caso da nossa letra aqui. Quando for em outros casos, onde há outras letras do alfabeto, que a gente já conhece, que também tem dagesh e tem essa mudança de som, elas vão mudar de acordo com o som dessas palavras tem. Mas quando nesse caso aqui é a kaf, ela vai perder o dagesh. E quando perde essa letra, ela fica com som de R. Então, por isso que na conjugação, a kaf passa a ter som de R. Ela passa a ter raf. Então, zoher. Fica um pouquinho difícil para pronunciar, porque é muito R, né? Em hebraico, a gente tem muitos sons de R, sons que, inclusive, são diferentes um pouquinho uns dos outros, mas são sons de R. Então, por isso fica um pouquinho difícil de falar, mas é importante a gente marcar esse som de R. Então, para as 3 pessoas do masculino singular, nós vamos ter a conjugação zoher. Zoher. Agora, para o feminino singular, as 3 pessoas, a gente vai ter a conjugação zoheret. 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 Como a gente já conhece, nesse tipo de verbo aqui, que já nós conjugamos vários ao longo do tempo, muito parecidos com esse, com o mesmo padrão, a gente tem a terminação final característica do feminino singular, et. Então, zoheret, zoheret. Agora vamos para o masculino plural. Então, para as 3 pessoas do masculino plural, nós vamos ter a seguinte conjugação: zohrim, zohrim. Veja como que, por causa desses R's todos, de todos esses sons de R que há em hebraico, a gente tem um pouco de... A gente que, né, que é falante de outra língua, que a gente não está acostumado com tantos R's diferentes assim, falando, numa mesma palavra, inclusive, é difícil de falar, né? Por isso que a gente tem que esforçar e fazer essa marcação para que o som saia e a gente possa diferenciar, né? Forçar um pouquinho para diferenciar esses sons todos de R. Então, você vê aqui, zor, zor, rim. Então, a gente tem um som de um R que sai de dentro da garganta e a gente dá esse som logo em seguida para o reis, que é um som de um R diferente, que aqui no português, que a gente não é falante nativo, a gente lembra do som do Ra, né? Um R que a gente usa praticamente aqui, a ponta da língua, para marcar. Então, zorrim. Então, você acaba tendo que tirar da garganta e depois puxar aqui para frente da boca. Zorrim. Então, você tem que fazer essa marcaçãozinha para diferenciar os verbos. Eu não posso simplesmente dizer zorrim. Não, porque está errado. Eu tenho ali 2 letras com 2 sons de R e 2 sons de R diferentes. Então, eu tenho que pronunciar cada uma delas corretamente. Então, a melhor forma para nós que falamos português pronunciarmos isso daqui para se fazer entendido, para que quem está me ouvindo possa entender o que eu estou falando, eu preciso fazer essas marcações, fazer essas diferenças. Agora vamos ver a conjugação do feminino plural. Para as 3 pessoas do feminino plural, nós vamos ter a seguinte conjugação. Veja que também é bem parecido o caso do masculino. É um pouquinho difícil de pronunciar. Zorrot, zorrot. Então, eu tenho aqui a mesma dificuldade. Eu tenho que marcar o R do Raf com um som mais forte. E depois eu tenho que pronunciar o Reis, trazendo um som assim para a ponta da língua. Então, zorrot, zorrot. Veja
que é um pouco difícil pronunciar mesmo, tá? Mas com o tempo, com você falando, praticando a pronúncia, ouvindo também, você vai se adequar. É claro que vai chegar um momento em que essa marcação que a gente pega e faz e ensina aqui para que você ouça o som de cada letra, ela vai acabar sendo adaptada a uma fala mais rápida, né? Você vai aprendendo a falar mais rápido, você vai juntando uma palavra na outra, e essas marcações não vão ficar tão evidentes. Isso acontece, mas isso acontece ao longo de um tempo, tá? Mas pra gente que está começando, pra gente que ainda está aqui aprendendo palavra por palavra, conjugar, fala um pouco numa velocidade um pouco mais devagar, para se fazer entendido e também entender, né? Quando a gente está estudando, a gente tem que falar de forma que a gente consiga perceber todas as letras para a gente não confundir uma palavra até com outras palavras. Já aprendemos a conjugar o nosso verbo, o verbo lembrar em hebraico, e agora, como de costume também, a gente vai agora ver melhor como se aplica esse verbo com os nossos exemplos. Então, vamos lá? Vamos ver o nosso primeiro exemplo? Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. No exemplo, para o nosso masculino singular. Então, na nossa seguinte frase, é uma pergunta. Ata zoher oti? Ata zoher oti? Então, o que eu estou dizendo nessa frase que é uma pergunta? Você se lembra de mim? Aqui, como a gente pode ver, ata, a gente está falando de o nosso sujeito aqui, né? É o homem, né? Masculino singular. Você, ata. Então, a conjugação, zoher. Então, ata zoher oti? Você se lembra de mim? Então, você está lá numa conversa e, de repente, você encontra alguém, você acha que conhece essa pessoa também te conhece, e você faz a seguinte pergunta. Ata zoher oti? Você se lembra de mim? Então, aqui o nosso primeiro exemplo de frase. Agora, vamos ver o nosso segundo exemplo para o feminino singular. Na seguinte frase. Hi zoheret hakol. Hi zoheret hakol. O que eu estou dizendo nessa frase? Ela, né? Hi, ela. Zoheret, se lembra, hakol, de tudo, né? Hakol, de tudo. Então, vamos imaginar aqui um contexto onde está sendo posto em questão o que aquela pessoa lembra, do que ela está falando, e chega à seguinte conclusão. Hi zoheret hakol. Ou seja, ela se lembra ou ela lembra de tudo, né? Então, aqui nós temos diferente do nosso primeiro exemplo, não é uma pergunta, é uma afirmação, é uma afirmativa, e eu estou dizendo que ela se lembra de tudo. Então, estou afirmando. Hi zoheret hakol. Ela se lembra de tudo. Agora, vamos ver o nosso terceiro exemplo de frase dentro do plural masculino, que também pode tratar de um gênero, pode estar falando ali de um conjunto de homens e também mulheres, né? Como a gente já explicou aqui em vídeos passados sobre o que abrange esse plural, né? Masculino, que ele é de masculino, mas também pode abranger quando a gente está falando de um conjunto de pessoas, sejam eles contendo homens e mulheres juntos, né? Então, na seguinte frase, Hen lo zohrim makara etmol. É uma frase afirmativa também, não é uma pergunta. Eles, o pronome eles, referente a masculino ou a um grupo de pessoas ali. Eles, não. Zohrim, se lembram. Makara, o que aconteceu etmol, ontem. Então, o que eu estou dizendo nessa frase? Eles não se lembram o que aconteceu ontem, né? Na frase anterior, a gente afirmou que ela se lembrava de tudo, né? Aqui o sentido é o contrário. Eles não se lembram, né? Então, veja que a gente pode afirmar que se lembra de alguma coisa, como também podemos fazer uma frase negativa, dizer que não se lembra, é só acrescentar o lo, como sempre, entre o pronome e o verbo. Então, Hem lo zohrim makara etmol. Eles não se lembram o que aconteceu ontem. Então, a gente está falando aqui de um passado, ontem, etmol. Agora, vamos para a nossa quarta frase. Nesse exemplo, feminino, plural. Aqui, diferente lá como a gente já aprendeu.
do outro plural. Aqui a gente só tá falando de um grupo de mulheres. Aqui só entra no campo feminino. Então, aqui a conjugação, a frase vai estar sempre falando do feminino no total. Não tem homens no meio desse plural. Então, na seguinte frase, hen, com N, tá? Com nun no final, diferente lá do outro. Elas, em hebraico, hen lo zohrot, le'an alach. Hen lo zohrot, le'an alach. O que eu tô falando nessa frase? Elas não se lembram, elas não lembram para onde ele foi. Então, aqui também uma frase negativa, afirmando que não se lembra, não se sabe, né? O que elas não sabem, não se lembram para onde ele foi. Então, vamos ver a frase. Hen, elas, lo, não. Zohrot, se lembram. Le'an, le'an é para onde. Alar é o verbo ir no passado. Então, ele foi, né? Alar é ele foi, é o verbo referente ao ele. Ele foi, foi o passado. Então, hen lo zohrot, le'an alar. Elas não se lembram para onde ele foi. E aí, né, como sempre, a gente viu aqui o verbo, conjugamos e vimos 4 exemplos de frases, tá? Frases que tinha perguntas, afirmações, frases negativas, frases afirmativas, onde a gente ali encaixou em diferentes sentidos, diferentes contextos, né? Como que a gente pode dizer eu lembro ou eu não lembro em hebraico, né? Tanto usando no sentido de você lembra, ela lembra, nós lembramos, eles lembram, elas lembram. Então, a gente aprendeu a ver como dizer isso, né? Para dizer, de acordo com cada pessoa, com cada pronome, a conjugação, características ali, também com o gênero e o número. Então, eu espero que tenha ficado claro, eu espero que tenha sido mais uma aula de proveito para você, mais um verbo para conta, né? Mais um verbo para conta. Quantos verbos a gente já conjugou aqui até hoje e mais um para você aí aplicar nos seus estudos. Então, até a nossa próxima mini aula de hebraico. Shalom!